você pronuncia o O na palavra amor em inglês? Você diz love, love or love? Eu sou a Léo e no vídeo de hoje eu vou falar sobre essa particularidade do inglês para vocês. Let's get started! Nós já vimos que o E no final de algumas palavras em inglês faz com que a vogal anterior seja produzida como ela é no alfabeto. Ou seja, em vez de ser uma vogal curta, ela será uma vogal longa. É por isso que na palavra game, nós damos game e não gam, Pete e não pet, time e não team, vote e não vote e use e não us. Do you remember that? E nós vimos também que quando nós temos, depois dessa vogal, duas consoantes iguais, ou seja, consoante repetida, essas duas consoantes anulam a força do E no final da palavra, ou seja, ela não vai influenciar a pronúncia da vogal anterior a essas duas consoantes. É por isso que na palavra apple, nós dizemos E e não EI para a letra A. Oh, yeah. Muito bem. Então, como é que nós produzimos essa palavra amor em inglês? Como que é esse som do O? Veja que nós temos ali no final o E, certo? Que deveria influenciar, então, a pronúncia da vogal O. E nós não temos duas consoantes. Perfeito, tem tudo o que precisa. Como que é a pronúncia? Love, love or love? Se você disse love, você acertou. Mas, Léo, como assim? Tem o E lá no final. Por que não segue a regra? Vamos entender por quê? A inserção desse E em palavras que tinham a vogal longa, ou seja, em que a vogal era pronunciada exatamente como a letra no alfabeto, passou a existir com a reforma ortográfica proposta por Mulcaster em 1589. Ou seja, antes não existia esse E, por exemplo, na palavra home. Certo? Muito bem. Então, com a reforma, passou-se a escrever o E também no final para sinalizar, então, que aquele O era produzido como no alfabeto. Só que acontece que existiam palavras que já tinham esse E lá no final. Uma delas é a nossa querida palavra amor em inglês. Lá, uns 500 anos antes da reforma ortográfica acontecer, a palavra amor era escrita com L-U-V-E. Foi com a influência dos franceses que chegaram e acharam muito confusa essa escrita. Por quê? Porque o U era muito parecido com V, que eles decidiram mudar. Então, toda vez que tivesse numa palavra essa sequência U-V, que era difícil de ler, eles mudariam a letra U para a letra O. Então, é por isso que passou-se a escrever, em vez de L-U-V-E, L-O-V-E. Mas a pronúncia, que antes era love, permaneceu sendo love, apesar da mudança ortográfica. Legal, né? Isso também aconteceu com palavras que tivessem a sequência o M e o N. Por quê? Porque também era confuso, era difícil de ler. Bem, legal. Então, o que nós temos de lembrar é o seguinte, é que em palavras que já terminavam em E antes da reforma ortográfica de 1589, essa vogal não é necessariamente longa. Esse E, que sempre esteve na palavra antes da reforma, recebe o nome de truly silent E, o E verdadeiramente mudo, ou seja, ele não foi colocado lá simplesmente para demonstrar que a vogal anterior é produzida como no alfabeto. Ele já existia. Vamos praticar? Let's listen and repeat. Come, love, done, some, none, dove, above, adore, blare, have,
give, are. E tem mais curiosidades sobre palavras que terminam com E em inglês? Opa, se tem, hein? Não perca, se inscreva and stay tuned. Bye now!